Amigos e amigas, estamos aqui na Centro-Sul RS. Esse projeto que está chegando em toda a região Centro-Sul. Várias cidades, mas um objetivo: trazer informação para toda a nossa região Centro-Sul através aí da nossa rádio web e da nossa TV web, que vai estar nos próximos dias atingindo a toda a região Centro-Sul. Enquanto isso, já estamos começando com nossas entrevistas, trazendo essas informações que tanto o nosso povo precisa saber do que está acontecendo nos nossos municípios e principalmente na nossa região Centro-Sul. Portanto, você pode também entrar aí nos nossos canais centrosulrs.com, onde você pode acompanhar a rádio e a TV ao vivo, e também nas nossas redes sociais, como no Facebook. Entra em Centro-Sul RS e acompanhe as nossas entrevistas. No programa de hoje recebo um grande amigo, uma pessoa que trabalha muito por Dom Feliciano, muito já fez, e tem uma história muito interessante para contar, e também depois um esclarecimento aí muito importante para a nossa região, para Dom Feliciano, e é por isso que ele está aqui hoje. Giovanildo Lopes, é isso? Isso aí. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Giovanildo, bem-vindo aqui a Centro-Sul. É uma das primeiras pessoas que também está fazendo parte aqui das nossas entrevistas, nesse canal experimental nesse momento, mas é uma das primeiras plataformas da região que vai estar levando aí informação diária a toda a população. Bem-vindo! Gostaria, Márcio, de cumprimentar, a ti, aos nossos internautas, ouvintes, telespectadores. De antemão, já agradecer pelo convite, dizer que fiquei muito feliz aí por poder estar participando aí contigo, trazendo aí um pouco da minha história também e trazendo um pouco do nosso trabalho, para os nossos internautas, ouvintes, telespectadores. E já te parabenizar também por esse trabalho, que é um trabalho de grande importância, que vai trazer aí muitas novidades para a nossa comunidade. Giovanildo, como falamos no início da nossa entrevista, muitas pessoas já te conhecem, não, Feliciano? Claro, nossa abrangência aqui, já trabalhamos um pouco com a região Centro-Sul. Para quem não conhece, ou até quem é de Dom Feliciano, talvez ainda já ouviu falar, mas não sabe quem é o Giovanildo e aonde começou essa história de tanto querer ajudar as pessoas, como eu sei que tu estás engajado em várias associações, em várias frentes de poder ajudar o próximo. Quem é o Giovanildo e aonde começou essa ideia de poder ajudar as pessoas? Bom, Márcio, o meu trabalho começou, como eu sempre falo, lá na agricultura, na plantação de fumo, onde eu trabalhei por um bom tempo. A gente teve essa experiência, que é uma experiência que eu acho que fica para a vida inteira, porque aí a gente conhece e sabe a dificuldade que os nossos agricultores passam. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar durante 9 anos como agente comunitário de saúde, lá na comunidade de Zona dos Lopes, onde eu nasci e cresci. E eu digo sempre que esse trabalho também me agregou muito, me ensinou muito, porque a gente na época não teve assim a oportunidade e facilidade para estudar muito, Então a gente foi trabalhando mais a questão da experiência. E a questão assim como eu também vim da agricultura e eu acho que é uma escola de vida para a gente poder aprender, inclusive valorizar o trabalho, as pessoas, e a gente sabe o trabalho que o agricultor passa. Mas o agente de saúde, ele te trouxe a uma nova realidade, Conhecer as pessoas de perto, ouvir elas. Talvez Com certeza. Aí que tudo começou, talvez esse interesse de poder Sim. querer ajudar as pessoas? Com certeza, é bem como tu fala, é uma realidade que estava muito próxima, mas que eu não conhecia, bem à minha volta, e muitas vezes a gente não tinha esse conhecimento, A partir dali foi despertando aquele espírito comunitário, de ver o que se podia estar fazendo para ajudar. Eu comecei a participar de cursos, de eventos, de palestras, e a partir daí eu fui vendo inclusive como funcionava o trabalho de uma associação comunitária, que era também papel do agente comunitário de saúde. E aí a gente foi trabalhando, e conseguimos lá, com a parceria da comunidade,
criar no ano de 2002 a Associação Rural Ulisses Lopes, né, que existe até hoje e que foi também um grande aprendizado, porque através da associação eu vim fazer parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, aqui em Dom Feliciano, e aí foram se abrindo portas e cada vez mais esse desejo de poder desenvolver trabalhos comunitários. Nessa construção da associação passou por ti também à frente? Tu chegasse a assumir algum cargo? Sim, eu fui presidente por duas Nossa. oportunidades. Aí já fosse o primeiro presidente, inclusive? Primeiro presidente. Então ali surgiu a liderança. Ali a gente já foi começando a trabalhar e pegar um gosto assim pelo trabalho comunitário, né? E voluntário. Aí passou após ter o contato com o conselho, né, da municipal. Isso. Aí eu vim fazer parte do conselho de agricultura, né, que a gente chama. A partir dali, logo em seguida, eu vim para a Cressol, né, em 2007. E também fui fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, do qual também fui presidente. E outros conselhos, como o Conselho de Cultura, né, o envolvimento lá com a associação continua até hoje, né, a gente continua fazendo parte lá do trabalho. Da Associação Rural lá. Da associação continua até hoje. Continuo como tesoureiro, né? Mas sempre envolvido aí no trabalho, procurando contribuir naquilo que a gente pode, né, dar aquela força e fazer esse trabalho que eu acredito muito no trabalho de cooperativismo e associativismo. Né? Então, em 2007 teve uma virada na tua vida. Tu saísse do interior para vir morar na cidade, é isso? Para vir morar na cidade, trabalhar na Cressol e também já começamos o trabalho na Rádio Integração. Aí tu começasse como locutor, é isso? Sim. Isso já em 2007? 2007, finalzinho de 2007. Qual o programa que você começou a trabalhar lá na rádio? Ali nós começamos, era uma equipe, né? Era um grupo de trabalho que a gente tinha um programa de 1 hora, era como se fosse um informativo da Cressol, né? Que depois foi crescendo, foi aumentando o tempo e chegamos, né, depois a um programa de 4 horas, sempre na sexta-feira. Agromania, isso aí, Agromania. Lembro, quem não lembra, e acabou trazendo muita informação para o agricultor, né, que era o que chamava muito a atenção do programa, né. Aí com o tempo o pessoal, né, alguns foram saindo, né, foram mudando, né, mas eu permaneci por um bom tempo, né, na frente do Agromania, né, com os demais colegas. Aí você estava, a partir já depois de 2007, na Rádio Integração na sexta-feira, à noite, trabalhando na Cressol e envolvido em quais outras atividades? Sempre a gente procurou se envolver em atividades voluntárias, comunitárias, conselho, associações, enfim, né? Sempre que dá um tempinho no trabalho ali na Cressol, a gente procura, né, se envolver. Aí na rádio você era funcionário, era voluntário nesse período? Sim, voluntário. Voluntário, depois a gente começou também o programa aos sábados, né? Sábados, né, sempre aí ao meio-dia, a gente, né, apresentava também o programa Atualidade. Que era mais voltado a entrevistas já, né? Isso, voltado à entrevista, participação do ouvinte, né? Tinha sempre essa mistura de música com informação. Mas nessa altura tu já estavas sócio da Associação Padre Constantino ou ainda voluntário, só da Rádio Integração? Quando, na época do programa Atualidade, já como sócio e como presidente da associação, inclusive. Já assumisse a associação? Sim. Em 2016, né, eu assumi a presidência da Associação Padre Constantino, que comanda ali a Rádio Integração. Sim, uma das associações mais importantes, inclusive, de Dom Feliciano e a associação que mantém a Rádio Integração. Então, em 2016, tu fosse eleito, né? Isso. Em 2016, na verdade, eu assumi, né, porque o presidente atual, né, precisou se desligar em função de compromissos pessoais e eu acabei assumindo, então, não foi diretamente uma eleição no primeiro momento. Sim. Aí, em 2017, sim, aí houve a eleição. Eleito presidente da associação. Aí eu fui eleito para um mandato de 3 anos na associação. Então, primeiro você foi eleito vice-presidente e posteriormente presidente. Isso. E paralelo a isso também, depois surgiu outras formas de também colaborar com a população, né? Que eu vi também uma associação voltada à questão do ajudar, não sei se funcionar com a associação, com ONG, questão das pessoas com câncer, né?
Isso. Esse é um trabalho assim que a partir da minha infância que eu tive assim, ó, a minha avó materna teve esse problema, né? Faleceu inclusive com câncer. E na época que tudo era mais difícil e morando no interior assim, foi uma dificuldade muito grande. E a partir dali surgiu um desejo da gente poder fazer alguma coisa, né? Fazer algum trabalho de poder ajudar essas pessoas, né, que enfrentam esse problema. Então, a gente no início não sabe muito bem por onde, né, começar, mas no decorrer do tempo a gente vai procurando a informação. Fizemos uma reunião, se não me falha a memória, foi no ano de 2018, né, que a gente fez uma reunião com a comunidade ali na Câmara de Vereadores para discutir a possibilidade de se criar uma associação ou uma ONG que pudesse ajudar pessoas com câncer. Porque também eu tinha visto um dia num programa de TV que um grupo de pessoas tinha se unido para confeccionar perucas para ajudar pessoas que perdiam o cabelo com a quimioterapia em função do tratamento do câncer. E aí ali tiveram presentes várias lideranças e a gente entendeu que criar uma ONG, uma associação, talvez fosse um pouco mais difícil, mais burocrático. Então a gente teve a ideia de procurar uma entidade que já existia para se unir a esse trabalho e poder dar a nossa contribuição. E foi aí que eu conheci o trabalho da PECAM, né, que é uma associação que ajuda pessoas com câncer, que tem em várias cidades do estado, inclusive com casas de apoio, onde as pessoas, quando estão em tratamento, elas podem ficar nessas casas de apoio, com acompanhante, inclusive. E aí eu procurei entrar em contato com essa equipe, que é a nossa mais próxima, que é a equipe de Camaquã. Fui muito bem recebido, muito bem atendido. O pessoal prontamente se dispôs a vir até Dom Feliciano para apresentar o trabalho. E a partir dali iniciamos já um trabalho com reuniões, com orientações aqui em Dom Feliciano. Depois surgiu, né, até uma ideia da minha querida amiga professora Leila Job, a ideia de montar um brechó, né, um brechó para ajudar essas pessoas, um brechó solidário que a gente chama, que era uma ideia para ser um dia, né, inicialmente funcionava ali nos fundos do Hospital São José. E esse trabalho já está aí há quase 2 anos, né? E continua. E como é a adesão das pessoas de Dom Feliciano? Elas procuram, muitas pessoas participando, ou também tem outras pessoas talvez que não participam direto por necessidade, mas procuram para ajudar. Fala um pouquinho para nós, que também é um trabalho tão interessante. Talvez muitas pessoas até hoje não saibam como funciona um pouco a APK. Sim. Hoje esse nosso brechó solidário está funcionando ali no centro, né, na Borges de Medeiros. E hoje a gente já tem uma pessoa daqui, né, que é a secretária, né, que trabalha diretamente com a equipe da PECAM, né, que é a Luana. E assim, a nossa maior dificuldade é muitas vezes encontrar as pessoas que estão precisando de ajuda, porque ainda é um tema bem delicado de se tratar. É uma coisa que eu não trabalho diretamente com essa parte, né, do paciente, porque é uma coisa que tem que ser bem profissional, né, bem sigilosa, bem com todo cuidado. Então essa parte é a equipe de Camaquã, que conta com psicóloga, com assistente social, com assessor jurídico. Então, caso uma pessoa foi diagnosticada com a doença, ela pode procurar a fim de obter algum apoio, que seria da parte psicológica, da parte jurídica. É isso? Dessa forma que a gente funciona. E também auxílio com medicamentos e com alimentação especial, né, que muitas vezes essas pessoas utilizam. E se alguém está nos acompanhando e não sabia ainda da PECAM ou precisa de algum conhecimento maior, onde ela procura? Ali fica, como eu estava te dizendo assim, hoje, né, esse brechó que a gente, muitas vezes as pessoas até confundem brechó com a PECAM, né, porque é um trabalho da mesma entidade, mas o brechó funciona assim, ele arrecada doações, né, de roupas e repassa, né, a custos baixíssimos
né, para a nossa comunidade, revertendo, né, essa renda em benefício da APECAM, que vem a ajudar essas pessoas que precisam. Ele funciona hoje de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Né? Ali na Borges de Medeiros, eu digo sempre assim, ó, que a melhor localização é que fica em cima ou acima da Toca da Raposa, né? Que é o lugar mais conhecido ali. Ali tem a secretária, como eu estava falando, onde a pessoa pode procurar. Ela realiza um cadastro, tanto do paciente como da família, porque a família também é importante ser acompanhada nesse momento. E a partir daí ela faz parte de um cadastro da PECAM, onde ela pode ser acompanhada, ela pode receber visitas, né, domiciliares, e conta com todo esse aparato de proteção. Esse suporte que hoje em dia tem a questão da internet, a pessoa, WhatsApp, telefone, certamente tem esse. E a outra pergunta seria mais no sentido assim, eu quero ajudar, ou quero fazer uma doação, como é que eu faço? O mesmo local, procura a mesma pessoa? Sim, o mesmo local ou diretamente comigo, né? Essa parte de voluntariado, das doações é a parte que entra mais no meu trabalho. E como tu perguntaste anteriormente, a solidariedade da comunidade de Dom Feliciano, eu digo sempre que não me surpreende, mas me encanta. Porque assim as pessoas ajudam com roupas, com doação de cabelos para confecção de perucas, né, como eu estava falando, que é um trabalho que a PECAM faz. Doação até em dinheiro, porque a associação ela depende, né, de doações, de ajudas para fazer esse trabalho. Enfim, todo tipo, né, de oferta até de trabalho voluntário, né, que as pessoas se oferecem para ajudar. Então, assim, é um trabalho muito gratificante pela questão de ajudar, né, e como eu disse, é um pouquinho difícil às vezes tu localizar as pessoas que precisam, mas a gente sempre pede que as pessoas nos procurem, né, procurem ali a PECAM, né, que funciona juntamente ao brechó, e que provavelmente agora nesse ano de 2021 o brechó vai se deslocar ali, né? Estamos conversando, mas provavelmente vai ser no subsolo do prédio da Câmara de Vereadores. Vai funcionar ali, né? Nesse mesmo horário que eu citei. Então, as pessoas que porventura precisarem, a gente pede que nos procurem. Tanto quem precisar, como quem gostaria de ajudar, colaborar. Que pode ser em dinheiro, que pode ser com roupas, ou pode ser com doações. Sim, e quem precisa também, talvez se sinta um pouco envergonhado, ou até porque é uma situação que às vezes a pessoa leva um grande choque, né, de ser diagnosticado. Então tem todo um apoio que vai desde a parte psicológica até inclusive, se necessário, tiver condições, que seria medicamentos e alimentação. Isso. E então procura ali em cima da Toca da Raposa ou nos próximos dias aí, se a situação se encaminhar, no subsolo da Câmara de Vereadores. Isso. Tu falaste também a questão de alimentos, doação de alimentos também a gente tem recebido bastante, né? Tem entidades que têm feito assim, ó, um trabalho exemplar de coleta de alimentos, né, gincanas e coleta de alimentos e repassados para a nossa associação. Isso é uma coisa que também nos deixa muito feliz, porque mostra que hoje o nosso trabalho é reconhecido, né, e conhecido também, né, embora muitas vezes no interior ainda essas pessoas não tenham, né, esse conhecimento que essa associação existe para ajudar. É importante essa divulgação, porque eu conversava muito na época das irmãs que administravam o hospital, e elas diziam para mim que elas ficavam surpresas com a quantidade de casos de câncer que tinha em Dom Feliciano. É muito que alta era uma incidência muito, muito alta, acima do que era esperado na região, enfim. Então é importante também ter esse suporte com uma associação que nem vocês fazem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Dando sequência ainda, o Giovanildo também concorreu a vereador por 2 vezes, é isso? Sim, 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. 3 vezes, olha Sim. só. Fala para nós um pouco dessa experiência, então, quando fosse candidato, né? Sei que ficasse na suplência, sempre, a última vez faltou também muito pouco, mas também é uma experiência de encontro ao povo, né? De ir ao encontro, de chegar nas casas, conversar, e tenho certeza que o resultado não é o essencial, mas sim a experiência também que se vive. Eu também participei da vida pública e sei dessa experiência que conhecer as pessoas. E às vezes o resultado final não é o que a gente imagina, mas a experiência fica. Fala para nós um pouco dessa experiência.
Bem isso, Márcio. Eu acredito assim ó, que a gente, quando não se elege, a gente usa a palavra perdeu, né? Então eu acho que isso é uma coisa que depois de tu ter essa experiência por 3 vezes, tu acaba entendendo que essa não é a palavra correta, né? Tu não se elegeu, mas foi uma experiência que tu passou e cada eleição é uma experiência diferente. Eu aprendi isso também, né? Não só na votação, mas na questão momento, na questão da abordagem, na questão de propostas, porque tu não vai sempre apresentar as mesmas propostas. E eu sempre procurei trabalhar muito a questão de que o candidato ele precisa apresentar propostas viáveis e concretas para a comunidade. E não muitas vezes aquela promessa que tu não sabe se tu vai conseguir atingir aquele objetivo caso tu seja eleito. Na primeira eleição em 2012 eu consegui 138 votos, né? Para a primeira vez foi uma boa votação, fiquei muito feliz com essa votação. Em 2016, né, fui candidato novamente, conquistando 219 votos, né, foi uma votação muito boa, assim, expressiva, que me deixou também muito feliz. E agora, né, em 2020, encaramos o desafio novamente, porque a política também é uma coisa que eu gosto por ser um caminho que tu tem de ajudar, né, as pessoas e de desenvolver as tuas ideias, né, colocar em prática as tuas ideias, né, que tu tem de apoio à comunidade. Aí conseguimos 166 votos, numa eleição que foi atípica, que foi muito difícil pela questão da pandemia, né? A própria questão de campanha, né, foi utilizada muito mais a questão rede social, né? Mas no interior, né, à época ainda não eram todas as pessoas que tinham acesso, né? A visitação foi assim bem diferente, muito menos, pelo menos no meu caso, bem menos residências visitadas que a eleição anterior. Mas como tu disseste, foi uma experiência válida, uma experiência boa, né? É sempre um novo desafio, né? Tu colocar o teu nome para, digamos assim, uma avaliação da comunidade, do teu trabalho, né? Não conseguimos chegar, né, Mas segundo suplente, é isso? Sim, segundo suplente. Né? Então eu acredito assim que foi uma experiência, que foram, né, experiências muito boas, que agregam, que traz conhecimento, que tu tem, né, uma abordagem, um diálogo com a comunidade sobre a política, que é importante, por mais que às vezes as pessoas digam que a política ela está desgastada, mas eu acredito que a boa política, né, ela faz parte da vida da gente e é um caminho que tu tem para desenvolver e colocar os teus projetos em prática. É uma grande experiência. E pós-eleição, Giovanildo segue na Cressol, é isso? Continua na Cressol. Retornamos ao trabalho normal, né? São 13 anos de Cressol. 13 anos. 13 anos, parabéns, um belo trabalho à frente dessa cooperativa de crédito, sim, né? Sim. Que também tem vários programas aí para o pessoal, principalmente da agricultura, de Dom Feliciano, que tu tens uma identificação com a agricultura e com a saúde, né? Pelo que a gente entendeu. E também com as associações. Então, logo mais nós vamos conversar um assunto muito delicado, muito importante, onde o Giovanildo nos procurou aqui justamente por estar à frente de um projeto tão importante de Dom Feliciano, que é a Associação Padre Constantino Zaikoski, da qual ele foi vice-presidente, da qual ele foi presidente, locutor, e infelizmente hoje não teve espaço ainda para se manifestar nessa instituição onde tanto fez. Então, no próximo bloco a gente vai entender um pouco o porquê da presença do Giovanildo.
Centro-Sul RS, seguimos aqui então com o nosso programa aqui de entrevistas, iniciando essa série em caráter experimental, aqui todo dia trazendo uma entrevista dos nossos canais. Você pode entrar aí na centrosulrs.com, acompanhar a programação. O aplicativo já está chegando em poucos dias na Apple Store, você vai baixar o aplicativo, vai poder assistir a TV, ouvir o rádio e uma série de informações novas que está chegando, inclusive no Facebook. Antes de continuar com o nosso convidado especial de hoje, Giovanildo Lopes, também lembrar aqui que ontem estive visitando o meu amigo lá, o Lucas da Henrique's Barber Shop, isso mesmo, né? Barber Shop, e olha só o que ele nos presenteou aqui, ó. Factory, aprecie com moderação aqui, é o shop que você encontra lá na barbearia do Lucas, né? Corte de cabelo, barba e chopp. Então, pessoal, agora com esse calor final do dia, vai lá tomar um chopp, e ele trouxe aqui pra gente sortear. Ou seja, isso aqui não é meu, é de quem marcar embaixo aqui na nossa entrevista. Vai lá, marca a página do Lucas, da Barber Shop, que eu vou deixar o link aqui, e marca ele dizendo eu quero ganhar. Depois vai ser feito sorteio e vai retirar esse kit. Vem com uma taça e vem com uma lata aqui da cerveja da Factory, que você encontra só lá na Barber Shop, da Henrique's Barber Shop, ali no quiosque, na frente da Casa da Cultura, da praça, umas mesas, umas cadeiras. Para evitar aglomeração, você pode ir lá, sentar na rua, tomar aquele chopinho gelado, e nada melhor que nesse calor fazer isso. E eu também recomendo, domingo sempre tem apresentações, ele tá com música ao vivo lá, tá bem legal. Além de você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, pode aí tomar um chopinho gelado e apreciar aquela vista bonita lá da Casa da Cultura. Não posso deixar de mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Marcos Karasek, da Mecânica Automotiva. Borracharia, suspensão, soldas e freios. Outro dia eu falava, Giovanildo, que o Marcos vai revolucionar a questão da mecânica Dom Feliciano, porque quando eu cheguei lá não parecia nenhuma oficina, parecia uma técnica, um lugar assim, ó, impecável, tudo arrumadinho, tudo organizado. E eu sou da época que a gente ia arrumar o carro, a gente ficava correndo atrás do mecânico, escuta aqui, olha só, e o mecânico nem bola dando pra gente. A gente chega lá, ele recebe já na frente, conversa contigo, e tu deixa o carro para arrumar, às vezes vai esperar 1 segundo, 3, 4 dias. 1 hora depois ele me ligou, tá pronto o carro. Então assim, ó, qualidade, bom atendimento, tudo limpinho, organizado e bem localizado aqui na frente do Roda Viva, no centro da cidade. Marcos Karasek, e que bom que Dom Feliciano tá tendo esse tipo de empreendimentos novos aí, que aonde o cliente começa a ser cada vez mais valorizado, né? A gente vinha de um conceito onde oficina mecânica era aquela bagunça, aquela demora para te resolver, sempre problema. Não, esse aí, gente boa, eu garanto aí o trabalho que está fazendo de qualidade na recepção, qualidade no carro que ele tem feito, é incrível, né? O Corcel do meu pai que ficou impecável, né? O GT, aquele top de linha ali, ficou impecável. Dando sequência, então, vamos para o segundo bloco, um bloco um pouco mais delicado aqui, é por isso que a gente também precisou conhecer um pouco quem é o Giovanildo para toda a região. Mas o Giovanildo também nos procurou aqui para colocar-nos numa situação de esclarecimento. Como falamos antes, o Giovanildo foi eleito presidente da Associação Padre Constantino Zaikoski, associação inclusive que eu também sou sócio. Ele foi eleito em 2017, isso para o cargo de 2019 e 2020, né? 18, 19 e 20, são 3 anos. 3 anos. 3 anos, então até o final. Então, agora em 2020, o Giovanildo acabou se licenciando para concorrer a vereador. E ele nos conta que teve uma grande surpresa ao retornar à associação, à rádio. Ele foi comunicado que houve nova eleição, que já tinha um outro presidente, que ele já foi deposto e que não havia mais o que ser feito. Dito isso, ele fez uma postagem nas redes sociais e houve uma repercussão gigantesca aqui em Dom Feliciano, e ele coloca que sequer teve espaço para poder comunicar à população de Dom Feliciano o que está acontecendo. Giovanildo. É isso aí, Márcio. Bom, voltando um pouquinho na questão do gosto pelo rádio, né, e pela comunicação, resgatando essa partezinha assim, foi uma coisa que eu sempre gostei, né, embora não tenha assim nenhuma formação na área, mas foi uma coisa que desde criança eu treinava, sabe? Lá fora, né, eu simulava lá um microfone e fazia esse sonho, né, que eu tinha assim de trabalhar. Depois, né, como a gente já colocou aqui, em 2007, né, a gente começou esse trabalho ali na Rádio Integração,
é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Trabalhar com comunicação. E a gente começou ali a trabalhar a questão da programação, né? Como a gente falou, o programa na sexta, depois o programa no sábado. E em 2017, né, como eu já tinha assumido em 2016, em 2017 houve a eleição, né, para a presidência da Associação Padre Constantino, que é a mantenedora da Rádio Integração, e aí eu fui eleito presidente até 29 de dezembro de 2020, né, agora esse ano. Então eu assumi esse trabalho, né, que foi mais um desafio, né, que eu enfrentei, né, basta ver os nomes, né, das pessoas que já passaram, né, pela presidência da Associação Padre Constantino. Na época eu até argumentei, né, que era uma dificuldade muito grande em função de tempo, né, como eu já estava envolvido, né, além do serviço na Cressol, todos esses conselhos, associações, entidades, né, seria muito difícil conciliar tempo. Mas na época a direção me colocou que seria, né, um trabalho voluntário, que eu colaboraria no que fosse possível. Então eu assumi, né, fui cuidar do meu trabalho, né, das minhas questões de trabalho voluntário, como a gente já citou aqui, e também a partir dali da Rádio Integração e Associação Padre Constantino. Mas o que eu pensei? Como está andando bem, né, como se diz assim, né, não vou interferir muito, não vou mudar muito, não vou dar muito pitaco, como se fala aí no popular, porque o trabalho está caminhando, é uma associação, né, bem estruturada, bem trabalhada, né, um grande trabalho aí idealizado pelo nosso querido Padre Ivanor, né, que deixou esse legado aqui para Dom Feliciano, um trabalho histórico. E o tempo foi passando, né, a gente ali fazendo o trabalho da maneira que podia, mas sem interferir diretamente no trabalho da Rádio Integração. Quando foi um dia, isso já tinha se passado, acredito que mais de um ano, aí, se não me falha a memória, foi no ano de 2019, acabou chegando ao meu conhecimento de que o aluguel da Rádio Integração ali juntamente à paróquia estaria atrasado. Foi um choque para mim, porque a primeira coisa que eu pensei, bom, a rádio não tem dinheiro, né? A primeira coisa que a gente pensa, se atrasou o aluguel, né, não tem dinheiro. Isso chegou, né, por meio da comunidade, não da direção. E foi uma preocupação muito grande. Eu procurei imediatamente a direção da emissora para esclarecer o que estava acontecendo. Descobri que já estava, inclusive, protestado em cartório, com 3 meses de aluguel atrasado. E, segundo a direção, não era problema de dinheiro, era problema de esquecimento, né, que tinha acontecido. Bom, beleza. Vamos resolver, mas aquilo acendeu uma luzinha de alerta, né, que a coisa não estava indo tão bem quanto parecia. A partir dali, eu procurei estar mais presente, né, no trabalho da rádio e da associação. Porém, sempre que eu solicitava uma reunião de funcionários, existia algum empecilho para que essa reunião não ocorresse, e muito poucas reuniões a gente conseguiu fazer. E eu, até por vir dessa questão de trabalho comunitário, de associação, sempre gostei de reunião, de participação popular, sabe? Para a gente conseguir dialogar e resolver as questões internas. Mas isso era uma dificuldade muito grande, né? Até para colocar alguma ideia de inovação dentro da rádio. Em relação à Associação Padre Constantino, eu não tive acesso praticamente a nada, né, quando eu assumi de presidente. Não tive acesso à lista de sócios, não tive acesso à contabilidade, não tive acesso a nenhum dado assim que eu pudesse me inteirar da responsabilidade que eu estava assumindo. Aí as coisas o tempo foi passando e houve a festa, né, tradicional festa de aniversário da rádio em 2019, e eu entendo que o presidente, que a diretoria da associação deve prestar contas para a comunidade de como foi o resultado da festa. Sim. Né?
Como de costume. como de costume. E isso se daria através da divulgação pela rádio e através de Assembleia Geral. Só que eu nunca pude convocar uma Assembleia Geral porque eu não sabia quem eram os sócios, né? Eu não tinha muito esse conhecimento de quem eram os sócios. E quando eu solicitei, essa lista veio, e hoje eu sei que essa lista era muito incompleta, muito aquém, com o nome de pouquíssimas pessoas que fazem parte, que são sócios, inclusive fundadores da Associação Padre Constantino, não constavam dessa lista. Então, assim, ficou essa questão de que eu nunca pude fazer uma prestação de contas porque não tinha os dados, e não podia também convocar uma Assembleia Geral, que eu gostaria de convidar cada um dos associados, além da divulgação do edital, porque todas as associações e conselhos que eu participei, a gente sabe que é difícil a participação das pessoas. Então tu tem que, não basta lançar um edital, tu tem que convidar, tu tem que ligar, tu tem que lembrar. Eu acho isso fundamental. Então isso não foi feito na minha gestão. Não houve nenhuma Assembleia Geral de prestação de contas, e não houve também prestação de contas das festas no ar, através da Rádio Integração. E isso 2019. Aí chegou o momento que tu dissesse que foi por necessidade de lei. Para concorrer, você pediu um afastamento temporário, que é a famosa licença. Assim como você faz no seu trabalho, em outras instituições, você acabou pedindo um afastamento temporário. E você coloca que ao chegar a retornar, você teve uma grande surpresa, que era o fato que já tinham ocorrido as eleições e que, como presidente, você sequer sabia, e a maioria dos sócios que você procurou também sequer tinha sido comunicada. Não tinha conhecimento. Bom, dando continuidade então, depois dessa questão do aluguel, eu acabei descobrindo que a contabilidade da rádio não estava sendo feita porque o contador não estava sendo pago e tinha aberto mão, né, do trabalho, até porque não recebia, e também não recebia dados para poder trabalhar. Também tive conhecimento de que salários dos funcionários acabavam atrasando, né? Mais uma vez eu fui atrás e acabei descobrindo que não eram só salários, eram contribuições no INSS, e isso é sério, né? Eu acredito que nenhum funcionário pode ser prejudicado nessa questão, e mais uma vez não era por falta de dinheiro, né? Era por falta de planejamento. Procurei, né, mais uma vez, elaborar planilhas, né, tentar organizar essa contabilidade, e pior, descobri que também a ata da eleição a qual eu tinha sido eleito não havia sido registrada no cartório e também na Receita Federal, onde ainda estava o nome do antigo presidente. Corri atrás, consegui registrar a ata, e aí eu precisava da contabilidade, dos dados vindos da Rádio Integração, para poder buscar um contador e realizar essa contabilidade para poder legalizar junto à Receita Federal. Só que veio o período eleitoral e eu, por força de lei, né, como eu iria concorrer a vereador, eu precisei me licenciar, assumindo assim durante aquele período o vice-presidente. O estatuto é claro, dizendo que o vice-presidente assume durante, né, o período em que o presidente estiver impossibilitado, e automaticamente o presidente, assim que puder, retorna e reassume o seu trabalho. A eleição deveria ocorrer até o dia 29 de dezembro, que foi a data da eleição que eu fui eleito em 2017. Como a eleição municipal ocorreu no dia 15 de novembro, a partir do dia 16 de novembro, automaticamente eu reassumia, né, como presidente da associação. Houve uma pressão, né, grande para que eu, quando me licenciei, tirasse uma licença definitiva, ou seja, que eu não pudesse retornar aos trabalhos a partir do dia 16 de novembro. Porém, eu não aceitei. Consultei, né, as pessoas, né, que entendem dessa parte, estatuto inclusive, e eu não precisaria tirar uma licença definitiva. Eu teria ainda um mês para retornar, convocar a assembleia e
abriu o edital para chapas que quisessem se inscrever e assim a gente realizar a eleição. Assim que passou a eleição municipal, na semana, né, seguinte, né, que dia 16 foi segunda-feira, eu procurei a direção da rádio para agilizar a questão de lançamento de edital, né, para que se pudesse realizar então as eleições, entendendo que eu, pelo estatuto, estaria novamente como presidente até o dia 29 de dezembro. A resposta, né, digamos assim, demorou um pouco a vir e quando veio foi incompleta, não fui informado pela direção de que já tinha ocorrido a eleição. Ou seja, não foi a direção que te informou que houve... Ninguém me informou, na verdade não fui informado. Eu descobri, né, em conversas com amigos, de que já teria ocorrido uma eleição, né, com chapa eleita, enfim, que estava tudo resolvido sem o meu conhecimento. E sem o conhecimento dos sócios também, ou da maioria deles, pelo menos. O mais grave é isso, que aí fiquei surpreso e fui procurar os sócios todos que eu sabia e que eu conhecia, inclusive, né, tu é um deles. Sim, sou sócio. Para saber o que tinha ocorrido. Aí descobri que tinha sido lançado um edital num jornal que poucas pessoas viram. Que é o próprio Jornal da Integração. Que é o próprio Jornal da Integração. Se foi veiculado através da Rádio Integração, até hoje eu não ouvi uma pessoa que tenha tido conhecimento dessa divulgação. Então, o mais grave é que não foi só eu. Depois, em conversa, algumas pessoas ali da direção acabaram argumentando que, passado o período eleitoral, eu teria que ter feito um pedido de retorno à presidência. Eu entendi que, pelo que diz o estatuto, não seria necessário. Mas mesmo que eu fizesses, pelo que estás colocando, não mudaria nada, porque já havia acontecido uma eleição? Sim, e a eleição, ela ocorreu no dia 19 de novembro, a eleição para eleição da nova diretoria da Associação Padre Constantino. Como eu retornei no dia 16 de novembro, um dia após a eleição municipal, eu já havia retornado, mas não fui informado nem sobre a eleição, inclusive eu teria a possibilidade de concorrer à reeleição, né, o que provavelmente eu não faria, mas teria essa possibilidade, né? Mas esse edital foi convocado durante a minha licença e a eleição foi realizada após a minha licença, quando eu já havia retornado, só que sem o meu conhecimento e sem o conhecimento da imensa maioria dos sócios que eu conversei. Chegasse a procurar sócios que estavam nessa lista que tu recebesse. O que esses sócios têm dito para você? Que também desconheciam? Que também desconheciam. Eu tenho conhecimento até hoje que eu tenha conversado com apenas um associado que esteve presente nessa assembleia e que foi avisado. Inclusive pessoas que fazem parte desta nova diretoria não estiveram presentes e não tinham conhecimento. Ou seja, a pessoa está na nova chapa, ela foi eleita membro da nova chapa e não sabia da eleição e sequer havia sido convidada antes, é isso? Só ficou sabendo que estava na chapa e foi, digamos assim, convidado após a eleição. Muito estranho, no mínimo muito estranho. E após saber isso, antes disso mesmo, qual o número de sócios aproximado que você tem na sua listagem que lhe passaram? A minha listagem eu tenho em torno de 70 sócios apenas. E por informação de associados mais antigos, porque é aí que eu digo assim a importância do trabalho, porque quando eu estava lá fora ainda, trabalhando na lavoura lá, o Padre Vanor, né, você, muitas outras pessoas que eu já conversei, né, não vou citar nomes aqui porque eu posso cometer injustiça, mas muitos trabalharam e trabalharam muito pela criação da Associação Padre Constantino e da Rádio Integração. Por isso eu entendo que é uma associação, que é uma entidade histórica e que deve ser valorizada, respeitada. E tudo que eu puder fazer sempre para ajudar, eu vou fazer, reconhecendo a importância desse trabalho. Agora, eu acredito que as coisas têm que ser claras, né? Porque eu reconheço que não fiz um bom trabalho durante esses 3 anos. Hoje eu entendo que me faltou muito assim, ó, esses dados, né, que deveriam ter vindo, mas também talvez
eu não tenha procurado o quanto deveria, né? Então, eu deixo assim muito claro que eu também posso ter sido omisso, né, em algumas coisas, mas eu acho que a prestação de contas, né, basicamente, ela precisa ser feita a todo associado da Associação Padre Constantino e a comunidade como um todo que participa, que contribui com as festas, né, sempre grandes festas de aniversário da Rádio Integração. Infelizmente 2020 não podemos realizar em função da pandemia, mas que essa comunidade merece respeito. Mas em algum momento depois de... eu tomei conhecimento a partir de uma postagem sua no Facebook, e acredito que a maior parte das pessoas também. Após a sua postagem, houve alguém que lhe procurou, que tentou justificar, tentar buscar algum acordo, conversar com você ou até o momento nada? Como... Não, houve assim um contato imediato da direção após a publicação, a postagem no Face, para me criticar. Por que eu tinha tomado aquela atitude, dizendo que havia sido uma coisa irresponsável, né, que eu não deveria ter tomado essa atitude. Mas não no sentido de rever, né, eu até propus a realização de uma nova eleição, onde todos os associados, que pelo que eu tenho conversado com sócios mais antigos, devem estar em torno de 300 associados, né? E como eu disse, eu só tenho conhecimento de 70 e os outros eu vou, nas conversas, a gente no dia a dia vai encontrando. E inclusive, como eu disse, sócios fundadores. Mas não foi aceita essa proposta, disseram que já estavam encaminhando, que era irreversível. Inclusive algumas pessoas me orientaram que eu poderia entrar com uma ação judicial de anulação e até por danos morais, mas esse não é o meu objetivo, né? Até porque, como eu te colocava aqui, não tenho mágoa, né? Apenas estou aqui esclarecendo para a comunidade o que aconteceu, porque eu acredito que eu devo isso para a comunidade, esse esclarecimento. Como tu disseste, teu objetivo não era concorrer à reeleição, mas convocar as eleições e mostrar toda essa parte com maior transparência, o que não ocorreu. E hoje, pelo que nós entendemos, você sequer teve um espaço na rádio que você presidiu, na associação que você presidiu, onde você trabalhou, para vir esclarecer a comunidade. Você teve que procurar outros meios, inclusive as redes sociais, para poder colocar uma situação que aconteceu dentro onde você coordenava todo um trabalho, é isso, né? Isso, e a conversa que também se ouve muito na comunidade é que todos os problemas que existem hoje na Rádio Integração seriam por omissão minha. Então isso é uma coisa que me incomoda, porque embora eu admita que em algum momento tenha ocorrido, mas eu sempre procurei, né, sempre apresentei ideias, tenho inclusive um plano de trabalho de contenção de gastos, de despesas, né, de contribuição dos associados, né, porque o próprio estatuto cita que o associado da Associação Padre Constantino, né, poderia de alguma maneira contribuir. Isso na época não foi aceito, só que agora, pelo conhecimento que eu tenho, está sendo sugerido, né, que vai se cobrar uma anuidade dos associados e que aqueles que não contribuírem serão desligados e só permanecerão aqueles que contribuírem com esse valor que ainda não se sabe. Eu fui funcionário da rádio por 4 anos, depois trabalhei de maneira voluntária por mais 6 anos ou 7, então trabalhei como voluntário, mas eu lembro que uma característica da associação e da rádio é a transparência, prestação de contas de absolutamente tudo, de entradas, saídas, festas, eventos. Eu sou da época ainda que tinha o Love Night, Paquera da Integração, uma série de programas antigos que se fazia a fim de angariar fundos, mas tudo muito prestado contas, inclusive da época que se veio a Anatel, levou equipamentos, pessoal, como tu dissesse, o padre buscava às vezes a ajuda financeira da população, a população respondia, ajudava muito, até porque também tudo era muito prestado contas. Você veja, a estrutura que a rádio está hoje é a mesma de 20 anos atrás. Então, na época, foi uma estrutura muito forte, muito grande. E qual, assim, antes da gente avançar, qual a tua mensagem para os sócios da rádio, da Associação Padre Constantino, que também não souberam e estão sabendo agora ou ficaram sabendo nas redes sociais?
Bom, eu gostaria de dizer assim, ó, que quem é sócio fundador, ou independente de qual o período que se associou na Associação Padre Constantino, que não abandonem essa associação, que procurem a nova diretoria, que procurem a direção da rádio, que procurem se inteirar dos fatos, mas que participem, que não abandonem essa associação, porque, como eu disse, é uma entidade histórica. Quero deixar claro aqui que eu não tenho assim nenhuma mágoa, nada contra a nova diretoria, né? O meu querido amigo Edivino, que é o novo presidente. Não existe nada contra, assim, mágoa alguma. O que eu estou é apenas esclarecendo os fatos e o que realmente ocorreu, talvez até para o conhecimento dele mesmo, que como novo presidente tem certeza que não sabia de alguns detalhes que eu estou colocando aqui. Mas continuo sendo sócio da Associação Padre Constantino. Sempre que for convidado e que chegar ao meu conhecimento, estarei participando das assembleias. Pelo que eu sei, nessa assembleia não foi feito, mais uma vez, não foi feita a prestação de contas, né, do exercício, o que o estatuto obriga no encerramento do exercício, é muito claro, precisa ser realizada a prestação de contas do exercício para o Conselho Fiscal. Eu não tenho conhecimento se isso foi realizado, mas se não foi, é irregular. Mas não estou aqui para cobrar, né? Muito menos para criticar e muito menos para dizer que eu estou magoado com a entidade. A Associação Padre Constantino, a Rádio Integração, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. A Rádio Integração me abriu as portas, né, para esse sonho que eu tinha de iniciar na comunicação. E se tem uma coisa que eu não sou e não gosto, é de ingratidão, né? Eu sou muito grato à Rádio Integração, né, à sua direção, por ter me aberto as portas, né, para realizar esse sonho, mas apenas eu gostaria que as coisas fossem mais claras, que se existem problemas, que os sócios sejam convidados, sejam convocados para fazer parte, né, para ajudar no que for possível e para ter um conhecimento. É apenas isso que eu entendo. Tá certo, da mesma forma também, eu sou muito grato ao tempo que passei lá e é justamente por isso que a gente se preocupa, né, com uma associação que é dos sócios e não de alguém específico. Não Então, tem dono. não tem dono, né, de todos os sócios. Então, tem mais algum esclarecimento em relação à Rádio Integração, à Associação Padre Constantino? Ou deixamos que os sócios, então, se alguém tiver alguma dúvida ali, procure também, né, em relação a isso, né? Sim, sem dúvida. Sim. Né? Estou sempre aberto ao diálogo, inclusive com todo o pessoal da Rádio Integração, da Associação Padre Constantino, sempre estive. Sempre que quiserem conversar, que quiserem dialogar, me procurem, não tem problema nenhum. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho inimizade com ninguém. Apenas eu procurei aqui para fazer esse esclarecimento, esse espaço, até porque certamente na Rádio Integração eu não teria. Mas o que eu quero aqui é que a associação volte a ser como era no início que tu colocavas, como era com o Padre Ivanor e com tantos outros presidentes que fizeram um trabalho tão bom que infelizmente eu não pude fazer. Estou aqui explicando por quê, né, assumindo a minha parte de culpa bem tranquilo. E assim, tudo que eu puder contribuir com a Rádio Integração, com a Associação Padre Constantino, podem contar comigo, porque eu quero que ela continue sendo uma entidade forte, reconhecida, histórica, com o valor que tem para Dom Feliciano. Tá certo, aqui estamos nós sempre à disposição também, inclusive espaço aqui se a rádio tiver interesse de se pronunciar, espaço sempre aberto aqui. Eu que fui sócio, também estou sócio também, tive um episódio uma vez, procurei a Associação para prestar esclarecimentos e me foi barrado. Então a gente fica triste quando esse tipo de situações acontecem. Mas bola para frente, então se alguém tiver alguma dúvida, procura o João Lourenço. Acho que talvez muitas pessoas vão ficar sabendo desse episódio somente agora, através aqui do nosso canal Centro-Sul. Antes de encerrar, então, tem novidade aí, João Edu já colocou que essa página se encerra, né, esse ciclo aí da Rádio Integração, da Associação Vida que Segue, e o João Edu acaba de ser convidado, então, para integrar a nossa equipe aqui da Centro-Sul, que vai estar apresentando aos sábados um programa bem interessante aqui, a gente está formatando ainda, montando aqui, e o João Edu nos traz que ele quer trazer
o espaço para a população dentro do seu programa aqui. Jânio, tu fala para nós como é que está a expectativa, tu sais de férias agora, então no retorno a gente pretende aqui então trazer esse grande apresentador aqui todo sábado, né? Vai estar apresentando. Fala para nós um pouquinho qual a tua proposta, qual a tua ideia de trazer a população para o rádio, para a TV. É isso aí, Márcio. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Inclusive surgiu assim, ó, no momento difícil, né? Que eu confesso que eu acabei ficando num momento triste com toda essa situação, que como tu bem colocas é página virada nessa questão, né? Não deixando, né, nenhuma coisa mal resolvida, e por isso eu fiz questão de fazer esse esclarecimento. Mas justamente nesse momento, com essa postagem, né, que eu acabei colocando como uma forma de desabafo no momento, não sei se foi a mais correta, mas foi o que eu acabei pensando em fazer, me surgiram 2 convites para a realização de outros sonhos e de outros projetos ainda maiores também na área da comunicação. Que foi aqui o teu convite, que me deixou assim muito feliz para a gente estar apresentando um programa, né, que a gente está formatando aí, como tu disseste, que será apresentado todo sábado aí. A ideia é ser a partir da 1 da tarde, né, todo sábado aqui na Centro-Sul, Rádio e TV, né, dando voz à comunidade, principalmente voz à agricultura familiar.